E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para uma aula importante do nosso planejamento estratégico, que é a gente começar a falar daquilo que é a essência do nosso plano, conhecer o porquê de trás de tudo que a gente está fazendo. Eu diria para vocês que é a energia de engajamento que a gente precisa para seguir com os nossos planos, para seguir com as nossas ações. Mais ou menos assim, frente às dificuldades do dia a dia, os problemas que todos nós conhecemos da nossa área pública, os desafios, as dores de cabeça, precisa existir por detrás disso um senso de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque se a gente fica somente naquilo que é prático, somente naquilo que eu consigo ver, que é objetivo, muito provavelmente esses problemas, esses desafios, eles perdem bastante o significado. Eu gosto muito do Leandro Carnal, que traz um pouco a metáfora do relacionamento. Talvez, se a gente olhar o relacionamento só do ponto de vista prático, do dia a dia, talvez ele não tenha sentido, talvez a gente não tenha esse desejo de continuar perseguindo e tentando fazer com que isso funcione. Mas se a gente entender que por detrás tem o companheirismo, o amor, o crescimento mútuo, o propósito que os dois vivem juntos, os problemas se tornam necessários para esse crescimento. A gente começa a ter mais energia e mais vontade de viver aquilo. Dentro de qualquer trabalho, de qualquer pessoa, o mesmo é verdadeiro. Então, que esse planejamento estratégico, esse início, seja também uma provocação para aquilo que é a coisa mais profunda em você, o seu porquê, o seu motivo de existência. E para começar o planejamento estratégico, não seria diferente de a gente começar por cima, por isso que é profundo, por essa questão mais subjetiva. E não começar do que precisa ser feito. Porque o que precisa ser feito, muitas vezes, olhando para isso que é muito importante para a gente, cai. A gente vai ver que de repente a gente está fazendo coisas que podem ser urgentes, mas não são importantes no sentido de nos levar aonde a gente quer chegar. E por isso é importante se perguntar o porquê, o motivo de a gente fazer o que a gente faz. Existe um conceito dentro de organizações sobre planejamento estratégico que eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar na tela. Esse conceito que está aí, que mostra uma divisão de como é que o planejamento estratégico. E essa divisão não fui eu que fiz, isso é conhecida como pirâmide organizacional, só que com uma diferença básica. E o próprio planejamento estratégico, que surgiu nos anos 90, para quem quiser estudar mais, vai falar de 3 pontos específicos. Mas aqui, hoje em dia, no nosso mundo, o empreendedorismo trouxe um ponto a mais, chamado essa essência. Então, até os anos 90, a gente usava muito qual que era a estratégia, qual que era a tática a ser usada e quais eram as operações. Estratégia, assim, o nosso objetivo, nossas metas. A tática é como a gente vai chegar nessas metas e as operações é colocar tudo em prática. Porém, se percebeu que, hoje em dia, todos vocês já devem ter ouvido falar em propósito, essas coisas mais subjetivas são absolutamente importantes para que a gente tenha essa clareza de para onde estamos indo. Então, essa pirâmide pode ser dividida hoje aí no topo, essência, a estratégia, que é como a gente vai, não só o porquê, mas como a gente vai fazer o que a gente quer fazer, as táticas, ou seja, como é que a gente coloca isso no prática, e as operações, que é o nosso trabalho no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de alguns pontos que a gente vai acabar trabalhando no nosso programa inteiro. Então, no nível de essência, a gente está falando principalmente de uma coisa que a gente conhece como missão, visão e valores, ou MVV, né, que a gente costuma traduzir ou simplificar. Missão, visão e valores é essa energia do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, quais são os valores que envolvem todos nós. Elas são coisas absolutamente importantes para a gente, inclusive, tomar decisões. Frente a uma equipe muito complexa, uma equipe muito grande, muitas vezes a gente não sabe, tem dúvidas sobre qual decisão tomar. Existe uma pergunta sempre a ser feita: o que é o nosso propósito, o que é a nossa missão, nossa visão, nossos valores devem decidir? Se a gente tem lá transparência, olhando para a transparência, qual que é a decisão que isso toma? Às vezes é uma decisão difícil, às vezes é uma decisão que nem é tão melhor, mas são os nossos valores nos guiando. Porque se eu tomar com base só nos meus valores, pode ser que pessoas que estão na minha equipe tenham valores diferentes do meu. E aí essas decisões começam a ficar conflituosas, coisas que a gente conhece bastante no dia a dia.
Quando a gente tem a missão e a visão e os valores da nossa prefeitura, do nosso mandato, independente dos meus valores da pessoa que está do meu lado, a gente está a serviço desses valores. E esses valores, obviamente, que se a gente está aqui engajado no trabalho, eles vão vibrar na gente de alguma forma. Então é importante a gente ter isso. Por fim, antes de a gente ir para o próximo vídeo, eu gostaria de contar uma história que simplifica bastante isso. Uma pessoa está passando, há muito tempo atrás, nos tempos medievais, um mestre está passando em frente à construção, duas construções diferentes, dois trabalhadores levantando e assentando tijolos, um muito de mau humor, e o outro super feliz, cantando e se divertindo no processo. E ele chega para a pessoa de mau humor e fala: oi, o que você está fazendo aqui especificamente? E os dois fazendo exatamente a mesma coisa, e ele responde: eu estou aqui colocando tijolo em cima de tijolo, resolvendo essas drogas que tem que resolver aqui, e é isso, esse é o meu trabalho, colocar tijolo e levantar essa parede aqui. E ele fica curioso, e ele chega para outra pessoa que está cantarolando, que está toda feliz fazendo exatamente o mesmo trabalho, e pergunta: o que é que você está fazendo? E a pessoa responde: eu estou construindo um castelo. Percebe o significado de ter o contato com aquilo, o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, e não ficar somente enxugado numa visão prática? Pois é isso que a gente vai ver principalmente quando a gente fala de missão, visão e valores. Até já, pessoal.